Olá, eu sou Elaine Luvesuti Sajorato, coordenadora pedagógica, psicopedagoga, especialista em alfabetização. Nós agora retornaremos para a segunda parte do vídeo. Estamos aqui com a Márcia. Seja bem-vinda novamente, Márcia. Obrigada. E agora nós falaremos sobre as consequências que o atraso no desenvolvimento podem causar às crianças. Né, Márcia? Vamos continuar com o nosso assunto do primeiro vídeo. Falando sobre as consequências, né? Nós vemos sim que hoje a criança que não tem o desenvolvimento psicomotor desenvolvido adequadamente, ela leva uma sequência de dificuldades na própria questão da alfabetização. Né? Então, vamos novamente nos reportar as 5 habilidades: linguagem, desenvolvimento motor, o sistema sensorial, função executiva e a memória. Essa criança que não desenvolve principalmente essas 5 habilidades, dificilmente ela vai conseguir se alfabetizar. Por quê? Novamente nos reportando que a alfabetização ela é um processo muito complexo e hoje em dia essa alfabetização, muitas escolas ou até familiares querem que essa criança se alfabetize em 1 ano, sendo que esse sistema ele foi desenvolvido em milhares de anos, né? Então essa criança ela se sobrecarrega. E se ela não tem todas essas 5 habilidades, essas principais 5 habilidades desenvolvidas, a criança ela não vai conseguir entender a linguagem, por exemplo. Ela não consegue entender o que está sendo dito, né? Falta a questão lexical, a compreensão. Então, aquilo que nós falamos no primeiro vídeo, a criança ela pode até decodificar, mas na hora do entender, compreender e passar para o papel, ela não vai conseguir. O desenvolvimento motor, ele é muito... as pessoas acreditam que assim, o desenvolvimento motor não interfere na questão da aprendizagem, da alfabetização. Sim, interfere muito. Se essa criança não tiver o mínimo de alerta, o que é esse mínimo de alerta? É estar sem sono, por exemplo. Ter uma postura do sentar. Ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir se alfabetizar. Por quê? Ela não vai conseguir sentar. Ela não vai conseguir pegar no lápis. Uma coisa que nós observamos, né? Essa criança, o próprio apagar. Então, o uso da borracha, a gente vê que as crianças elas estão com dificuldade nesse uso da borracha. Até a questão da força. Ora é muito forte, não é isso, Elaine? Sim. Ora muito forte ao ponto de rasgar o papel. Ora muito fraco ao ponto de não apagar nada. O que é isso? Coordenação motora fina. A escrita. Ora muito forte, ora muito fraco. A questão do pegar no lápis, coordenação motora fina, faz tudo parte do desenvolvimento motor. A criança que não consegue, igual nós falamos no primeiro vídeo também, as crianças que não conseguem manter o olho na mão, no que está escrevendo. A criança ela não consegue seguir a linha, então às vezes os pais chegam para a gente e falam assim, a letra dela parece que está voando. Sim. Coordenação motor fina, desenvolvimento motor, não é? A criança parece que está escrevendo e ainda fala, a letra dela está voando, ela não consegue. E a questão do sistema sensorial, que é primordial, né? Quando a criança está em contato com a alfabetização, a questão, a parte visual e a parte auditiva, elas são fundamentais para a questão da alfabetização, e ainda mais a nossa alfabetização, que é uma alfabetização fonética, né? O que é isso? Então, o som, aquele som da letra, o som daquela sílaba, é aquilo que nós escrevemos, né? Sim. E olha que a nossa alfabetização fonética ainda é um pouco mais fácil do que a alfabetização, que também é fonética, mas é norte-americana, por exemplo, que a grafia é de um jeito, mas o som é de outro jeito.
né? Sim. Então, esse sistema sensorial. Ah, Márcia, mas e aí a criança que é surda, a criança que é cega? A criança que é surda, ela vai fazer a alfabetização dela, não vai ser auditiva, mas vai ser espaço visual, certo? A Sim. criança que é Uhum. cega, a alfabetização dela vem pelo sistema tátil. Né? Uhum. Muitas vezes a criança ela vai aprender o braille e tudo para a criança cega é a parte tátil. Então, nós temos que ter o sistema sensorial muito bem desenvolvido. E as funções executivas, né? Igual como nós falamos, você tem que ter a postura, você tem que estar atento, você tem que estar concentrado, você tem que ter um planejamento. Nós vemos crianças hoje que começam a escrever numa folha, não termina, pula 2 folhas e aí continua escrevendo e a lição vai fazer em uma outra folha. Então, assim, não tem planejamento de como usar esse caderno. Então, como que depois você vai usar esse caderno, essa apostila, se você não tiver uma organização, né? Você não vai conseguir entender, você tem que planejar, tem que ter essa organização. Não Sim. consegue, porque daí vão ficar coisas esporádicas, assim, uma em cada lado, né? E a questão da memória. Porque hoje, na neurociência, né, Elaine, a gente estuda muito que a aprendizagem, nós nos valemos de memórias, né? Sim. Memória. Então, quando eu aprendo, nós temos toda a memória de longo prazo, que é aquilo que realmente fica, é o que nós aprendemos, e é essa memória de trabalho, que daí que faz toda esse trânsito, esse trâmite e essa evocação daquilo que está guardado lá e traz à tona. Então, se eu não desenvolver essas memórias, não há aprendizagem. E a melhor coisa para trabalhar a memória é brincar. É Sim. brincadeira de jogo da memória, brincadeira com regras que você tem que internalizar. Então, assim, novamente, eu gostaria de fazer esse paralelo assim. Todas essas memórias, todas essas habilidades que eu falei, que fazem parte da alfabetização, a gente encontra na primeira infância. A gente desenvolve na primeira infância e a gente encontra nas brincadeiras, porque a criança, ela faz parte de todo esse repertório. Então, Márcio, você falando de toda essa questão do desenvolvimento, né? O que me vem à memória é a questão da educação física na escola, né? Que nós temos que valorizar, porque é um movimento e a Sim, educação física, o movimento, ele ajuda lá na alfabetização. Por quê? Porque ele está fazendo toda essa parte do neurodesenvolvimento. sim, Né? Então, a educação física, porque muitas vezes, tira na aula de educação física para fazer uma atividade, para fazer sim, outra atividade, sim, né? Então, a gente precisa ter um olhar especial para as aulas específicas, para as aulas, principalmente de educação física, porque ela sim, tem toda essa função de sim. desenvolvimento, né? E eu acrescentaria mais a artes também, porque é Sim, isso que você sim, falou. Ah, também arte. então tira da aula de artes, não tem Tira, problema, tira da educação física, porque a atividade de artes é puro desenvolvimento sensorial, né? sim, Você está trabalhando com cores, você está trabalhando com texturas, você está trabalhando com várias formas, e isso, principalmente ali na primeira infância, é muito importante para a criança, porque ela vai estar tendo contato com tudo isso. Então, é puro desenvolvimento sensorial também, olfativo, visual, tátil, auditivo, sim, né? sim, Então, dependendo até a degustação, né? Que tem professores que gostam de trabalhar com a questão da alimentação na aula de artes também, e a educação física, né? Então, isso é uma coisa que quem está na escola está percebendo. Criança não sabe usar régua. Eu tive pacientes que não sabiam usar régua, não sabem usar apontador, vai apontar, mas quebra, não sabe usar borracha, que é isso, ora muito forte, que chega a rasgar a folha, ora muito fraco, que não apaga nada. Então, tudo isso faz parte de um desenvolvimento motor e principalmente o fino. E hoje sim, em dia temos os agravantes das telas,
das famílias, né? Que não, tudo bem, tá em casa, tá ali no quarto, tá Tá seguro, quietinho, né? tá quietinho, tá seguro, mas não estão se desenvolvendo, né? Nós já temos até pesquisa que fala que está mudando a curvatura da córnea, né? Sim, Do globo ocular por conta do uso de telas. E aqui, ó, é só um dedinho. Mas aí pega e fala assim, mas hoje em dia tudo vai ser digital, tudo é digitalizado, ok, mas a gente precisa ter esse motor desenvolvido, né? E aqui é puro músculo, a mão é puro músculo. Nós vemos crianças hoje em dia que você fala, vamos escrever um pouquinho, mas tem que escrever? Mas está doendo? Já está acabando? Não é assim? Já está sim, acabando? Falta muito, né? sim, A gente precisa de desenvolver essa parte motora. E quando eu desenvolvo essa parte motora manual, eu estou criando redes neuronais, sim, né? E a mão e a língua, elas são os órgãos em que mais nós desenvolvemos partes corticais sim. e que serão utilizadas para outras funções também. E a força começa lá no engatinhar, né, Marta? A Sim, força da mão começa lá no engatinhar, sim. né? E tem pais que acham que a criança pula a fase, nossa, nem engatinhou, já começou a andar. E Isso. aí, essa falta, né, de fortalecer os braços vai fazer falta lá na alfabetização, na Sim, força, sim, né? E o que eu justamente. vivencio muito é a questão de encaixar, tampar, Sim, abrir, sim. né? Também é uma habilidade que o amarrar o cadarço. Nossa, amarrar o cadarço. Muitas crianças às vezes estão lá no ensino médio e não sabem amarrar o Não, cadarço. não sabe. Então, A, é, a modernidade, ela está trazendo alguns confortos, mas também está deixando que o ser humano deixe de aprender determinadas habilidades. sim, E é isso, quando a gente entende todo esse desenvolvimento neuronal, a gente sabe que tudo que nós fazemos antes faz parte desse desenvolvimento de redes neuronais, que serão usadas por outras áreas, né? Então, voltando um pouquinho lá na primeira parte, quando você fala que nós temos as janelas de oportunidades, né? E essa idade, essa primeira infância, do 0 aos 6 anos, ela é importantíssimo, todo esse desenvolvimento, porque nós temos aquilo que nós chamamos de apoptose neuronal. E aos 3 anos se dá a primeira apoptose neuronal. O que, que é isso? Seria a morte de redes neuronais que não estão sendo utilizadas, que não são desenvolvidas. E a primeira é justamente a da linguagem, uhum, né? Então, às vezes, chega famílias que falam assim, mas tem 2 anos, não falam ainda. Eu sou a profissional que eu já falo assim, olha, então tem que desenvolver essa fala, porque até os 2 anos de idade, a criança ela tem que ter aí um repertório mais ou menos de 25 a 30 palavras, tem que estar falando frases de mais ou menos 2 palavras numa mesma frase. E aí eu coloco para essa família, porque qual que é a importância de fazer todo o trabalho com a fonoaudióloga? Porque vai ter só 1 ano de janela de oportunidade para desenvolver essa fala. sim, Mas depois dos 3 anos não vai falar mais? Fala. Se a criança não tiver nenhum tipo de transtorno, por exemplo, com o transtorno autista, né, o TEA, essa criança ela vai falar, mas vai ser mais difícil. E aí vai ter um atraso dessa fala. Consequentemente, teremos um repertório menor lexical. Chegou a fase de alfabetização, a criança não sabe o que é. sim, E não vamos nem tão longe. Nós vemos alguns universitários que têm muita dificuldade em entender contextos, que é justamente por conta de falta de conhecimento de repertório lexical. sim, E aos 6 anos, qual que é a segunda apoptose neuronal? É justamente do movimento motor. E aí são aquelas pessoas que depois terão muita dificuldade e apresentarão todos esses déficits. Só abrindo um parênteses aqui, eu sei do que, por exemplo, o Cotuca, se ele vê uma redação de uma letra ilegível, nem corrige nem mais. corrigir, né? Então, tem algumas instituições que já estão fazendo isso. Sim, Não consegue ler o que está escrito, eles não corrigem e já dão 0. Então, olha o risco. Então,
olha a educação infantil, olha a primeira infância refletindo lá na frente. Sim, a E o Cotuca nós importância. sabemos que é o colégio da Unicamp, que tem que fazer vestibulinho, que muitas pessoas, muitos adolescentes querem entrar. Assim como ela faz com o vestibulinho do ensino médio, ela faz também com o processo de vestibular. Não corrige. E a Sim. falha é onde? Lá na primeira infância. Sim, com certeza. E Márcia, eu acho que o pessoal de casa deve estar muito interessado em saber sobre como os pais podem estimular essas crianças para que elas possam desenvolver, para que elas tenham um bom desenvolvimento neuropsicomotor. Perfeito. Ótima pergunta. É assim, colocar em atividade física? Sim, sim. Atividade física ela é necessária para todo o desenvolvimento motor, ela é necessária para a saúde mental, mas não podemos exagerar, certo? E tem que Sim, ser aquela atividade que a criança ela vai ter prazer também. Então, ela vai fazer por prazer e não por obrigação. E essas famílias, elas precisam brincar com seus filhos. Precisam brincar, brincadeira de faz de conta, que na nossa área nós chamamos de jogo simbólico, é verdade. fundamental para essas crianças. Nós que trabalhamos com autistas, nós desenvolvemos essa habilidade nessa criança do brincar, do faz de Faz de conta, conta. porque é a representação que essa criança vai ter. Então, é levar essa criança para brincar, é deixar essa criança brincar com a maior diversidade de materiais possíveis. Então, não é só brincar com videogame, com massinha, com a tinta, e o brinquedo mais caro, ainda mais agora que vai chegar Dia das Crianças. Eu fiquei até horrorizada. Faz pouco tempo fui comprar um brinquedo, são super caros. Não, não são esses tipos de brinquedo que vai desenvolver todas essas habilidades. Essa criança brincar descalça, essa criança ter contato, brincar na água, brincar com diferentes tipos de materiais da natureza, como argila, barro, essa criança poder se sujar. Sabemos que hoje em dia os pais não gostam que essas crianças se sujem, mas quando essas crianças têm todo esse repertório amplo de material, essa criança ela está desenvolvendo todos não só a linguagem, a parte da motricidade, mas a parte sensorial. Então, é pegar, deixar essa criança ter contato com grama, com barro, com argila, com árvore, com frutas. Hoje em dia, o que que nós vemos? As crianças, elas tudo pedacinhos, já vai tudo cortado, tudo certinho, com o garfo. Essa criança não pega mais a fruta, não morde mais essa fruta, não tem mais esse contato, não tem mais essa questão do se sujar com essa fruta. É pura estimulação sensorial, né? Essa criança ela saber o tamanho que ela tem que morder, se é um pedaço maior, um pedaço menor, né? Até isso nós estamos vendo. Aí eu sei que muitos vão estar questionando assim, mas nós vivemos em uma sociedade infelizmente violenta e infelizmente pessoas morando cada vez mais em apartamentos onde o espaço ele é menor, onde tem toda uma limitação, a correria dos pais no dia a dia. Então, aqui vale a pena estar colocando que, além desses pais estimularem todas essas brincadeiras, por exemplo, mora em um apartamento, vamos fazer uma brincadeira de faz de conta, acampamento na sala. Pega cobertor, pega cadeira, no horário ali ainda que dá para arrastar. Vamos fazer brincadeira de fazer camping. Faz uma pipoca, faz um lanchinho, coloca ali junto para brincar. Vai em um parque, brinca, vamos ficar descalço, deixa a criança se sujar. E quando está no dia a dia da criança, eu sugiro assim, observar se a educação infantil dessa escola é realmente estimula tudo isso. Então, se é uma escola preocupada com o desenvolvimento global dessa Global. criança ali na educação infantil. Porque, infelizmente, Elaine, sabemos hoje que tem, assim, principalmente nas grandes capitais, escolas que dão lição de casa para a faixa etária de 3 anos
E essa lição de casa tem que ser feita nos dispositivos eletrônicos. E isso, quando chegou até mim, a pessoa falava assim, com orgulho, porque era uma Sim, escola que já na educação infantil estava preocupada com toda a parte da tecnologia. E aí, não é só isso, muito pelo contrário. A criança, com a tecnologia, ela não consegue desenvolver as habilidades de coordenação motora fina. sim. Então, é uma escola que valoriza realmente o brincar. E brincar com todos esses recursos possíveis, não precisa ser nada caro. Tem aí, tem na natureza, dá para desenvolver, né? Fazer o uso de alimentos como massa de pão, fazer massinha de modelar com farinha de trigo, usar macarrão cozido, experimentar todas essas texturas, gelatina. E assim, é a educação infantil que realmente está preocupada e realmente estimula tudo isso, Sim, porque não é só para pai ver, né? Às vezes a gente, infelizmente, a gente vê espaços que assim é tudo muito bonitinho, tudo muito organizado, que é para as famílias verem e ficarem encantadas, mas não. Os brinquedos da educação infantil, todo aquele material da educação infantil é para as crianças estarem usando. E eu gosto de falar assim, que aquela criança, quando chega com aquela roupinha suja, você, mãe, você, pai, você, avó, tem que ficar feliz, porque naquele dia a criança aprendeu. sim. E nós estamos falando aqui de coisas simples, né, Márcia? Simples. Não é nada brinquedos caros, não é nada, porque o brinquedo caro, muitas vezes a criança brinca um pouquinho e já deixa de lado, Sim, porque a criança também gosta de brinquedos que a desafiem, sim, né? Que façam que elas criem, dê qualquer coisa, porque elas criam coisas maravilhosas, né? Nós não podemos subestimar a capacidade delas, né? justamente. Então, todas as informações, o brincar na vida da criança deve ser levado muito em consideração e levado a sério, Muito a né, sério, Márcia? muito a sério. Então, Márcia, olha, foi um aprendizado para mim. A gente estuda bastante, mas a gente sempre aprende, né? Cada vez mais. Nós agradecemos muito a sua presença aqui. Você é muito querida por nós. Muito E obrigada. você aceitou o nosso convite de muito bom coração, nossa, super espontânea, super teve disponibilidade. E nós queremos que você participe de outros encontros, Com tá? certeza. Em nome da Clínica Viver e Ser, nós agradecemos você e até mais. Muito obrigada, eu que agradeço.